gente, esqueci o nome, com os utensílios e o véu e assim por diante, com os utensílios santos, mais santos, vamos dizer assim. E dentro da família dos coatitas, dentro da linhagem dos coatitas, Deus separou Arão para dar Arão, que é o pai de Moisés, para eles saírem a linhagem sacerdotal. Então, dos coatitas, alguns, os que cuidavam dos templos, que era da tribo de Levi, né? Eles cuidavam dos utensílios. Dos coatitas, Deus separou Arão para ser sacerdote. A linhagem de Arão, um era sacerdote, Moisés era o líder e assim por diante. Entenderam? Então, 3 linhagens. Um cuidar de madeira, outro das coxinhas, outro dos utensílios. Da linhagem dos utensílios, Deus separou Moisés para liderar e Arão para ser o sumo sacerdote da época. Tranquilo? Era Arão e seus filhos. Tá bom? Então aqui nós terminamos sobre o templo, irmãos. Eu queria falar muito, porque o templo é esplendoroso, eu gosto muito. Mas é isso. Basicamente isso. Agora eu quero falar sobre a lei. Sobre especificadamente a lei. Meus irmãos, existe no todo o Levíticos, vamos dizer assim, e o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, existem 613 leis. Então não tem como nós falarmos todas, eu vou falar de algumas, mas não tem como falar todas. Se você quiser dar uma observada, ler Levítico, principalmente, está focado bem em Levítico, Deuteronômio, dá um resumo dos outros. Deuteronômio é um resumo da outra metade do Êxodo, quando ele sai do Egito, resumo de Êxodo, Números e Levítico, e Deuteronômio comprime isso e dá uma linhagem geral. Tranquilo. 613 leis. Porém, o rabino mais sábio de Israel, existe notícia, cumpriu, se não me engano, 340 e poucos. Então, nenhum homem na face da terra conseguiu cumprir os 613. O único que cumpriu os 613 em si foi Jesus Cristo, porque ele veio para cumprir a lei da fim. Provar que todo homem consegue. Quando ele conseguiu cumprir 613 e morreu como cordeiro puro e imaculado, a lei cessa. Então ele cumpre toda a lei. Irmão, mas aqui esse trem tudo lá é para nós. Aí vem carne de porco, frutos do mar, vem barba grande, os tipos de tecido que pode ou não usar. Irmãos, aquelas leis são específicas do povo de Israel. Nós somos um povo, nós somos gentios, um povo escolhido por Deus. Nós somos enxertados, nós fomos inseridos na graça, pela misericórdia de Deus. Nós fomos inseridos pela graça, entendeu? Mas a mesma coisa que você está falando, nós não podemos nos misturar em si. Essas leis são para o povo de Israel. Foi determinado para o povo de Israel. Então isso é para o povo de Israel, entendeu? Até hoje o povo de Israel vive debaixo, em si, vamos dizer assim, não é bem isso, mas até hoje o povo de Israel vive debaixo do jugo da lei. Por quê, irmão? Como consequência deles não ter crido que Jesus veio, morreu e ressuscitou, eles estão debaixo do peso da lei, porque eles ainda esperam o Messias. Como nós recebemos Cristo e aceitamos Cristo, nós não estamos debaixo do peso da lei. Irmão, então isso não serve? Não, isso serve para o povo de Israel e não para nós. Ah, irmão, então como é que o senhor essa questão? Se isso não é para nós, é para o povo de Israel. Isso, porque nós recebemos Jesus, cremos que Jesus veio, morreu, ressuscitou, cumpriu toda a lei, então nós não estamos debaixo do jugo da lei. Então, mas tem algumas coisas que servem para nós, né, irmãos? Não matar, não roubar, não adulterar. Por que, irmão, isso serve para nós? Porque Jesus confirmou. Todas as leis que servem para nós e para os nossos dias foi confirmada pela boca de Jesus. Como os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram todos confirmados por Jesus. O único que não foi confirmado por Jesus foi o do sábado, que Jesus falou, rapaz, se uma ovelha, um animal seu cair dentro do buraco, só porque é sábado você não vai resgatar? Ele falou, não, eu tenho que resgatar. Ele falou, não é trabalho. Porém, Jesus especifica que é bom ter um dia para o Senhor, você tem que tirar um dia para o Senhor. Então, todos os 10 mandamentos são válidos porque Jesus confirmou eles. Algumas outras leis Jesus também confirmou no Novo Testamento. Então, se Jesus confirmou, então serve para nós. E os 10 mandamentos, irmãos, nem tem muita coisa.
Os 10 mandamentos: você amar a Deus sobre todas as coisas, você não fará demais de escultura, você não adorará a todos os deuses, você amará Ele acima de todas as coisas, você amará a Deus sobre todas as coisas. E o seu próximo como a você mesmo: você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar, porque se você ama você mesmo, você não vai prostituir, entendeu? Se você ama o seu irmão, você não vai cobiçar o que é do seu irmão. Então, se resume nisso. Então, esse é o princípio da lei. Então, o princípio, porque nós estamos na grade, nós cremos que Jesus veio e cumpriu a lei, então nós não estamos debaixo da lei. Porém, Jesus confirmou algumas coisas que serviam para nós, que são os 10 mandamentos, todos menos o sábado, e algumas outras coisas, que tudo que Jesus fala serve para nós. Aí o povo de Israel, porque a lei ainda é do povo de Israel, porque eles não creem que Jesus veio. Se eles não creem que Jesus veio, então eles não têm como provar da graça que foi distribuída por Jesus. Então, querendo ou não, eles ainda estão por debaixo de um jugo da lei. Tá bom? Então, entendeu? Esses são os passos específicos da lei. Então, a lei era muito rígida. Então, algumas coisas que você fazia, você tinha que pagar por aquilo. Pecados de mão levantada, irmãos: assassinato, adultério, feitiçaria, até mesmo algumas questões de roubo, que é pecado com mão levantada, que você quis, que você executou friamente, vamos dizer assim. Eu não vou saber explicar, mas pecados são esses pecados: assassinato, adultério, esses pecados, vamos dizer assim, hoje em dia considerado como pecado, até feitiçaria, eles eram penalizados com a morte. Não tinha papo, era morte. Algumas coisas vocês podem até mesmo perceber, por exemplo, mulher no seu período menstrual tinha que ser expulsa da cidade porque não podia, tinha que ser expulsa da cidade porque ela não podia estar ali no meio. Leprosos eram tirados para fora também, até serem purificados. Se você perceber, deixa eu ver outra coisa que a lei falava, ladrões também, irmãos. Tinha cidades, criaram-se cidades de refúgio. Eu vou falar de algumas coisas. Cidade de refúgio era onde, por exemplo, a pessoa poderia matar alguém, porque se você era olho por olho, dente por dente. Você matava, você tinha que morrer. Você matava a família daquele que você matou, tinha que te matar. Porém, tinha cidade de refúgios que foram criados, que aonde você, que quando você chegava lá, não podia mais te matar, você estava ali naquela cidade. Mais tranquilo. Então, como eu estava falando, o pecado, você tinha que pagar pelo seu pecado. Então, Deus estabeleceu em Levíticos, isso tudo que eu falei está em Levítico. Quer saber mais da lei? Levítico. Deus estabeleceu alguns sacrifícios. Os primeiros capítulos de Levítico são voltados especificamente para o sacrifício. O primeiro é o holocausto. O holocausto, ele tinha que ser um animal macho. Você podia oferecer, deixa eu pegar aqui o caderninho. Você podia oferecer novilho, carneiro, cabrito e aves. Era uma oferta que tinha que ser feita toda manhã e à tarde. Era um símbolo perfeito de Jesus. O objetivo era expiar os pecados em geral. Então, não era acompanhado de oferta pelo pecado individual em si, exceto em dia de festa. No dia de festa, ela era acompanhada pela oferta pelo pecado, mas era expiar o pecado geral em volta, e o sangue era expiado em volta do altar de sacrifício. Era uma purificação, era um ritual de purificação. Era ali que você mostrava sua devoção a Deus. A oferta de holocausto. O holocausto era para expiar seus pecados e mostrar sua devoção a Deus. O ofertante colocava a mão sobre o animal que era morto e imolava. Era o sacerdote que imolava nesse sacrifício. Tá bom? Está em Levítico 1. Então, se você ler Levítico 1, você vai ver todos esses rituais. Lê, irmão. Principalmente os que eu vou mandar lá, que é os mais específicos. Levítico 2 fala sobre a oferta de manjares. Era honra e respeito a Deus. Era mais uma oferta de adoração mesmo.
era como símbolo de que todos nós pertencemos a Deus. A oferta de manjares ele poderia ser feito por cereais, vinho, azeite, sal e até mesmo flor da farinha, que era a farinha mais pura da época. Se os irmãos ver, ela revela a perfeita humanidade de Cristo, porque essa farinha, essa flor da farinha, irmão, é a farinha mais fina, sem nenhuma impureza, era muito chique. Então a flor da farinha, a perfeita humanidade de Cristo, acompanhava o holocausto. Geralmente ela era acompanhada do holocausto. E a oferta era metade do sacerdote e metade era queimada. E ela era valorizada de acordo com o incenso, porque ela tinha que ser acompanhada de um incenso sobre ela, que você pegava a sua oferta, ou seja, a flor da farinha, cereais, vinho, azeite, sal, flor da farinha, colocava o incenso, queimava o incenso sobre ela. Metade do incenso, ela era metade era do sacerdote, a outra metade era queimada. Então era queimada com incenso. Eles tinham alguns que tinham mais condição, pegavam incensos caros, porque não transpassou a época, isso transpassou na época mais para frente outros que importavam incenso das Arábias para poder queimar o Senhor. Enquanto melhor o incenso, eles diziam que mais fina, mais gratidão expressava a Deus. Lembrando também que essas ofertas, cada um oferecia o que tinha de melhor, entendeu? De acordo com a classe social de cada um, tá bom? E tinha a oferta pela paz, isso era uma adoração, irmãos, isso aqui, essa oferta pela paz era uma agradecimento. Porque a oferta pela paz é quando você tinha saúde, quando você estava bem financeiramente, na verdade quando você tem amor, saúde, alegria, tal, você é grato a Deus. Então você oferecia uma oferta pacífica, que podia ser animais, era todo animal, irmãos. Era algo mais como comunhão. Podia ser macho ou fêmea, desde que seja puro. O animal tinha que ser puro, independentemente. Algumas partes do animal eram comidas pelo sacerdote, outras o ofertante e sua família. E o que aconteceu? Ele era imolado pelo sacerdote na entrada do pátio exterior. Eles eram colocados lá e o animal era sacrificado. Todo animal, a maioria podia ser quase todos os animais, cabras, cabrito, pó, todos os animais. Era mais uma churrascada. Estava estudando aqui, eles falam, mas era churrascada, todos poderiam, era uma comunhão, o sacerdote podia comer em qualquer lugar. E era uma oferta pela paz mesmo, uma oferta pacífica. E a nossa maior oferta pela paz foi Jesus Cristo de Nazaré, que nos deu paz, nos deu alegria e comunhão. Até mesmo quando fala de oferta pacífica, vem do hebraico shalom, o termo utilizado lá vem do shalom, que é a paz, tá bom? É pecado, irmão, tinha oferta, isso está em Levítico 3, a oferta pacífica, a oferta de manjares, Levítico 2, a holocausto está em Levítico 1, manjares, Levítico 2, pacífica, Levítico 3, e pelo pecado, que é o Levítico 4, dependia da posição social. Podia ser bode, cabra, cordeiro ou 2 pombas, para quem não tinha muita condição. Ele colocava a mão sobre o animal e imolava, o próprio ofertante imolava. Nossa, irmão, mas para que isso? Para que ele sentisse a vida do animal se esvaindo. Enquanto o animal estava vivo, ele estava colocado a mão e o animal ia morrendo ali na sua frente. Ele tinha que sentir a vida do animal se esvaindo, para provar, tipo assim, que Deus, que ele pecou. Irmãos, e não adianta, a Bíblia é bem clara, o salário do pecado é a morte desde o princípio. E ali ele tinha que sentir a vida do animal se esvaindo, por quê? Porque para Deus mostrar para ele ser grato a Deus, porque Deus aceitou a vida do animal e não é a dele. Que na verdade era ele que tinha que estar morrendo e não o animal. E Deus ainda aceitou essa troca. Então ele era bastante pressão psicológica, principalmente. Desculpa aí, irmão, bati o pé aqui. Era bastante pressão psicológica mesmo, para ele sentir a vida do animal se esvaindo. O sacerdote pegava, né,
o sangue dos animais, que é quando ele colocava, quando a pessoa matava o sangue, o sangue escorria, né, que tinha que molar, cortar o pescoço. Pegava o sangue do animal, aspergia em frente do véu no lugar santo e colocava um pouco no chifre do altar de incenso. Ele pegava um pouco, aspergia na frente no lugar santo, na frente do véu, na entrada do Santo Santo, passava vamos dizer assim, no chifre do altar de incenso. E no dia da expiação, o sangue era levado ao Santo Santo. No dia da expiação, que era aquele que era uma vez por ano, que tinha todo aquele ritual, eles pegavam e levavam aquele sangue lá como oferta, como perdão pelos pecados. A carne era comida pelo sacerdote nos recintos sagrados. Tinha que ser comido pelo sacerdote nos recintos sagrados apenas algumas partes. Se os irmãos verem a oferta de holocausto, só ficava a pele para os sacerdotes, tá bom? Então ele aspergia o sangue na frente, jogava o sangue na frente do lugar santo e o sangue era passado no chifre do altar de incenso. E no dia da expiação, que era uma vez por ano, quando eles entravam no Santo dos Santos, era levado, tá bom? E tinha a oferta da culpa, irmãos. Tinha a oferta da culpa. A oferta da culpa, irmão, era quando você fez algo que defraudou alguém, sabe? Que alguém foi roubo, por exemplo, alguma coisa assim do tipo, e a pessoa deu prejuízo para alguém, eles tinham que levar um carneiro, tinha que ser um carneiro, e mais 20% do prejuízo da pessoa. Só podia ser feito em pecados básicos, isso quando você tinha culpa. E ali eles pegavam, fazia todo o ritual de sacrifício ali também. Então a oferta da culpa. O próprio tinha que matar, isso que eu falei, colocar a mão sobre o cordeiro, sentir a vida desvaindo, para a culpa dele ir embora. E isso tinha um efeito psicológico muito bom, a pessoa se sentia livre, a pessoa se sentia tranquila acerca disso. Beleza? E todas as ofertas, nós falamos, isso está em Levítico 5, irmãos, a oferta de culpa e a do pecado em Levítico 4. Então a de holocausto, que está em Levítico 1, holocausto, manjares, pacífico, oferta pacífica, pelo pecado e pela culpa, esses 5, eles têm um objetivo. Tem um objetivo psicológico, que é sentir o pecado saindo ali pela vida do cordeiro, um prejuízo financeiro, porque rebanhos ali era o que eles tinham para se alimentar. Então, como é o que eles tinham para se alimentar, então tinha um certo prejuízo financeiro. E logo após, e também tinha um prejuízo, um social, porque quando as pessoas vinham ali, você ouvia ali os animais gritando, alguns animais que berravam ali com a dor de ser morto, o prejuízo, todos percebiam que alguém estava oferecendo, então não era só ele que oferecia, então tinha aquele efeito social, todo mundo lembrando que todos eram pecadores, não só ele, mas todos eram pecadores. O prejuízo financeiro ali do rebanho, quando você pedia o rebanho, você via que o pecado tinha um preço. E também um efeito espiritual, irmãos. Porque lembrava que o pecado faz separação entre você e Deus, e somente com a morte, com a oferta, o sacrifício, você poderia se aproximar de Deus. Somente com a morte daquele animal, que Deus ia perdoar seus pecados, que o preço do salário do pecado é a morte, você poderia se aproximar de Deus. Então esse era o sacrifício, as ofertas, então isso tinha um efeito muito grande. Isso foi até Jesus Cristo, porque depois de Jesus foi sacrifício perfeito. Quanto animais você tinha que ficar repetindo aquilo toda vez e tal. Não, Jesus veio e perdoou tudo, ele foi o sacrifício perfeito e nunca mais necessitou desse sacrifício. E tinha um dia, e agora eu quero entrar um pouco nas festas, porque foi estabelecida várias festas na época, na lei, né, vamos dizer assim. E deixa eu pegar aqui agora algumas festas solenes. Tinha várias festas em Êxodo, Números e Deuteronômio que fala bastante das festas. Números, mais números aqui.
A primeira festa que eu gostaria de determinar, tem as datas exatas, mas isso não nos interessa, as datas em si, mas talvez eu passe por cima. Tinha a primeira aqui tinha os sábados. Sábados, está em Gênesis 2:3, Êxodo 29, 11, 23, 31, 34, 32, Deuteronômio 5. Então, os sábados era sagrado. O sábado era sagrado. Até a terra tinha o seu sábado. Você tinha que plantar 6 anos e no 7º ano você não podia plantar, tinha que deixar a terra descansar. Como sinal, você tinha que deixar a terra descansar. Então, sábados era uma data solene. Trata-se da celebração, Gênesis 2:3, da celebração a realizar, além do vosso sábado, o 7º dia de cada semana, os quais serão sempre dias de solene repouso em todas as casas, ocasião, reunião para adorar e descansar das atividades da semana. Tem a Páscoa, a festa dos pães sem fermento. Irmãos, a Páscoa, na Páscoa eles comiam pão sem fermento e bebiam cálice. O cálice era feito de ervas amargas. Os irmãos quiserem ver, está aí Êxodo 12, 14 ao 20, Números 28, 16 ao 25 e Deuteronômio 16, 1 ao 8. A Páscoa eles comiam pão e bebiam ervas amargas. Irmão, para que isso? Para eles lembrarem do Egito, da onde eles saíram, da como era amarga a vida no Egito e quão grande mão forte o Senhor os livrou. Tá bom? Então isso é a Páscoa. A Páscoa é simplesmente agora ficou marcada, porque na Páscoa Jesus morreu. Quer dizer, Jesus morreu na sexta e na Páscoa ele ressuscitou, então ficou bastante como uma data festiva. Lembrando que não, irmãos, essa data nossa aqui é meio voada, tá? A data exata, o povo de Israel segue em si. Tem aqui, ó, dia exato. A Páscoa será celebrada no dia 14 do primeiro mês, ao cair da tarde. Então, ao primeiro mês, ao cair da tarde, dia 14 do primeiro mês. Para lembrar da onde que Deus tirou o povo, com quão grande o monte forte, quão amargo era o cálice do Egito. Tá bom? Como o Senhor lembrou. Tinha a festa dos primeiros frutos. E aqui Deus fala, no dia seguinte ao sábado, ele moverá perante o Senhor gesto de oferta aceite. Ou seja, quando a terra der os frutos, no domingo, sem ser o sábado, no domingo, vamos dizer assim, eles tinham que ofertar uma oferta de cereais. Era as festas dos primeiros frutos, para agradar a Deus. Como a festa de Pentecoste, que era 50 dias após a Páscoa. E hoje em dia Pentecoste a gente tem como um avivamento, como em Atos 2. Porque foi marcado realmente pela festa de Pentecoste. Após que Jesus morreu, da morte, da ressurreição de Jesus na Páscoa, até a festa de Pentecoste foram 50 dias. 40 dias Jesus passou aqui e depois de 10 dias os discípulos buscaram. E no dia da festa de Pentecoste, dia onde tinha mais de 100 mil pessoas em Jerusalém para comemorar essa festa, o Espírito Santo desceu e avivou aquelas vidas. Então é uma festa muito linda, com gestos, a ser movimentar perante o Senhor, com gestos de presença. Gosto com pães de 4,4 litros de farinhas, contendo fermento. É uma oferta ao Senhor dos primeiros frutos colhidos. Isso é toda colheita, irmãos. Essa festa é todo ano pela colheita boa que o Senhor deu. Acompanhar o pão, o vinho, deverão sacrificar ao Senhor com ofertas queimadas, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Então, vocês vão ver, era pão, vinho, tinha que sacrificar ao Senhor 7 cordeiros de 1 ano, sem defeitos, e 1 novilho e 2 carneiros. Era 7 cordeiros, 1 novilho e 2 carneiros. Serão ofertas que passam pelo fogo, de grande aceitação por parte do Senhor. Sacerdotes movimentarão essa festa perante o Senhor ao mesmo tempo que os pães, representando os primeiros frutos da colheita, são coisas santas para o Senhor, serão dados aos sacerdotes para o seu alimento. Então essa era a festa em si, de Pentecoste. Mas tem uma matéria específica quando nós vemos isso. É uma festa, as festas eram mais de agradecimento ao Senhor por tudo que ele tinha feito. Tinha as festas da trombeta, comunicação. O primeiro dia do 7º mês é uma ocasião solene.
para todo o povo se encontrar e juntamente adorarem. É um tempo de recordação e deve ser anunciado com forte trombeta. Não faça qualquer espécie de trabalho. Nesse dia de celebração, ofereça um sacrifício, uma oferta queimada ao Senhor. Então, no primeiro dia do 7º mês, eles reúnem para essa festa de adoração. As outras é mais gratidão pela colheita. Isso aqui é adoração por tudo que o Senhor tinha feito. O dia da expiação, irmãos. Nossa, esse dia da expiação era o único dia no ano que eles entravam no Santo dos Santos. Tinha todo o ritual, irmãos. Eles pegavam, tinha uma oferta que era sacrificada. A primeira coisa, o sacerdote tinha que oferecer um sacrifício pelos seus pecados. Depois disso, irmãos, ele pegava 2 bodes e lançava a sorte, qualquer um dos 2. Não, primeiro ele oferecia o sacrifício pelos seus pecados. Depois ele pegava o incenso lá no lugar santo e colocava sobre as... Ele pegava o incensário com brasas e incensos nos seus punhos e o incenso e fumaça. Ele ia lá no Santo dos Santos, lá no propiciatório, que é a tampa da arca, ia ali com aquele incenso, irmãos, sobre o propiciatório que está sobre o testemunho, e balançava ali até cobrir todo o propiciatório. Se não cobrisse, o propiciatório morria. E ele pegava aquele sangue, aspergia sobre a face do propiciatório, tá bom? Porque o que acontecia? A gente tinha que escolher 2 bodes. Um era expiatório e o outro era emissário. O primeiro bode expiatório, ele morria, era sacrificado. O sacerdote pegava, ia lá, lavava a mão nas pias de bronze e tal, sacrificava o Senhor, aspergia o sangue sobre o altar, matava, aspergia o sangue sobre o altar, chegava lá, balançava o incenso até suas narinas sumir ali, e ele entrava no Santo dos Santos, aspergia o sangue sobre o propiciatório. Era quando a glória, a Shekinah de Deus se manifestava entre as asas dos querubins. Se o sacerdote tivesse um pecado, no mesmo instante ele morria, irmãos. E ali o bode expiatório, lembrando, isso não tem a ver com as ofertas, isso aqui é um dia específico, uma vez no ano, o dia da expiação. E esse bode morria, a Shekinah de Deus manifestava, eles recebiam perdão pelos seus pecados, ele saía. Quando ele saía, ele pegava o outro bode, lembra que eu falei 2 bodes, que é o expiatório, morria. O emissário ficava ali, ele pegava, colocava a mão, confessava todo o pecado de Israel sobre aquele bode e soltava no deserto. Soltava fora do arraial no deserto, e aquele bode morria no deserto. Como sinal de quê? Como sinal que os pecados do povo de Israel tinham saído do arraial e seriam aniquilados no deserto. Tá bom? E acho que mais é isso. É isso. Esse é o pecado, esse é o dia da expiação. Era feito uma vez no ano. É dia 10 do 7º mês. Todo o povo deve se juntar perante o Senhor. Não farão trabalho algum. Alguém que passe nesse dia, não passe esse dia em arrependimento, contrição, pecado, deverá ser excomungado. Quem não cumprir, esse povo deveria ser excomungado, expulsado. E era feito todo aquele ritual. A festa do tabernáculo, que no dia 15 do 7º mês é a festa dos abrigos, tabernáculo, será celebrado perante o Senhor durante 7 dias. Era uma semana de festa. No primeiro dia haverá uma santa assembleia de todo o povo. Não farão trabalho nenhum nesse dia. Em cada um dos 7 dias de celebração deverão sacrificar ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia será convocada uma nova assembleia de todo o povo e haverá novamente sacrifício. Ou seja, sacrifício no início, no final, todos os dias de adoração ao nome santo do Senhor. No 15 do 7º mês, no fim da vossa colheita, será a festividade, 7 dias perante o Senhor. Era uma festona. E então acho que essas festas eram as festas principais. Também tem algo que eu gosto bastante, é o ano do jubileu, que era um ano que todos eram livres, escravos eram livres, se você perdeu alguma coisa devia ser restituída, dívidas eram perdoadas e assim por diante. É no ano 50, irmãos. Todos. Não importa. Se você devia alguém, no ano 50 deveria ser perdoado. O ano do jubileu, era conhecido como ano do jubileu,
escravos eram livres, era uma maravilha, era uma grande festa. Então acho que isso era as festas do povo de Israel. Então, irmãos, basicamente é isso, algumas coisas. Qualquer dúvida, deixa para a próxima aula. Se não quiser, se estiver muito ansioso, pode entrar em contato comigo, tá bom? No WhatsApp. Irmãos, então acho que é isso. Nós falamos sobre um pouco da vida do povo de Israel, falamos um pouco sobre as leis existentes. E de forma geral, acho que é isso. Nós encerramos por aqui. Muito obrigado. Até sexta-feira que vem, irmão. Sexta-feira que vem, não perca. Porque nós vamos falar sobre Josué e os juízes. Eu quero ver se nós conseguimos chegar até o fim de Juízes, até o fim de Samuel. Eu quero ver se nós termina até Saul. Chegar em Saul, consegue falar sobre Josué, Juízes e Saul. E Samuel. Chegar em Samuel, nós encerra e começa outra aula. Tá bom? Pessoal, acho que o momento... Então, resumindo, eu falei um pouco sobre as leis. O povo saiu. Quando Moisés subiu lá, Deus deu algumas leis. Durante a estadia, não só no Sinai que Deus deu os 10 mandamentos, mas durante a trajetória Deus foi dando leis como requisito para ele alcançar a terra. Irmão, e quem não seguisse a lei não entraria na terra. Uai, irmão, então o que aconteceu? Morreu todo mundo. Os últimos que estavam, um pouco antes da morte de Moisés, Deus mandou uma praga, até espias, irmão. Lembra dos espias que Moisés mandou, 12, cada um de uma tribo? Pois é. Deus foi lá e matou todo mundo. Só sobrou Josué e Caleb. O resto Deus matou tudo. E só entrou na terra prometida Josué e Caleb, daqueles que saíram lá do Egito. O resto Deus matou porque não cumpriu a lei. Porque a lei era requisito para alcançar a terra. Para o povo alcançar a terra, ele tinha que seguir a lei. Eles não seguiam a lei e perderam. Mas entraram filhos, entraram netos, assim por diante. Tá bom? Irmão, e ali quando Moisés tocou na rocha, e ali ele tocou, Deus falou para ele tocar, ele não tocou, que é a segunda rocha, ele não tocou, mas sim feriu a rocha, que era símbolo de Cristo. Deus pegou e falou, não, mandei tocar na rocha, você bateu, vê a terra aí, mas você não entrará na terra. Só que tem um mistério aí, tem um mistério muito grande que ele entrou na terra depois de alguns anos. Irmão, lá no mundo da transfiguração, quando ele apareceu Jesus, ele entrou na terra, mas ele não entrou na terra em vida, assim, né? Por causa de descumprimento da palavra do Senhor. Então acho que basicamente é isso, irmãos. Foi um prazer, muito obrigado. Até sexta-feira que vem. E é isso aí, mais um estudo bíblico, gente. Tomara que vocês entendam, tá bom? Tchau pra vocês, até mais.